A história brasileira é repleta de períodos inteiros de autoritarismo. Nós começamos nossa história documental como uma colônia, e pouco mais de 100 anos depois de nossa independência tivemos o início do nosso período ditatorial. Coletivamente, alguns podem dizer que somos um povo acostumado a baixar a cabeça diante de autoridades irredutíveis, ou simplesmente o fazemos para evitar conflitos que não valem a pena. Porém, do outro lado do espectro, parece que também somos indivíduos agarrados às nossas próprias convicções, ao ponto do fanatismo. Os debates recentes que parecem ter virado moda e vivem enchendo as minhas redes sociais me soam como uma prova bem firme disso. Eu nunca vi em nenhum desses vídeos alguém ser convencido de que seu ponto de vista estava errado e o que de seu antagonista fizesse mais sentido, por mais conspiratório que fosse o ponto de vista desse indivíduo originalmente. A meu ver, isso também é um problema sintomático de um mal maior. Querendo ou não, nós somos uma cultura ocidental. E todas as nossas raízes filosóficas e culturais acabam ou descendendo ou são profundamente influenciadas por aquelas vindas do velho mundo. E daí então viria a nossa suposta valorização do indivíduo, de buscar o bem e o aprimoramento pessoal. Enquanto brasileiros, somos também um povo bastante vaidoso. Gostamos de estar bonitos e seguimos muitas pessoas bonitas nas redes sociais apenas porque elas são isso mesmo, bonitas. Isso parece ser argumento suficiente. Porém, nossos últimos tempos não têm tido muita sorte em encontrar essa valorização do indivíduo na sociedade em geral. Quer dizer, alguns indivíduos, sim, são muito bem valorizados. Outros, muito mais numerosos, comuns, anônimos, e não ouso dizer se por causa ou consequência disso, com poder aquisitivo bem menor, não, nem tanto. Bem longe disso, aliás. Então, por menos que gostemos de admitir, somos sim bem desvalorizados enquanto indivíduos meramente proletários para a sociedade em geral. Nós nem sequer fazemos falta para o sistema em geral enquanto apenas indivíduos. Eu teorizo haver uma grande relação entre esse problema e o crescimento dessas correntes conspiratórias tão preocupantes e anticientíficas hoje em dia. Diante de tanta frustração com essa dura realidade, algumas pessoas vão buscar essas correntes que se vendem como uma sociedade holística, detentora de um conhecimento secreto escondido pelo governo e instituições científicas mal intencionadas. Fazer parte de um grupo que se põe acima do reles educado por uma instituição formal de ensino é um atrativo e tanto para elas. Nós também já vimos isso antes na história mais ou menos recente. No referido capítulo dessa história mais ou menos recente, vimos uma população bastante frustrada e ressentida, buscando um bode expiatório que pudesse culpar por sua situação que não fossem eles próprios. Na referida ocasião foram os judeus, mas qualquer outra minoria poderia ter servido numa situação semelhante. Eu faço parte de uma minoria no Brasil. Passei uma enorme parte da minha vida sendo lembrado pelos considerados brasileiros de verdade que eu não sou como eles e nem nunca vou ser. Por isso é plenamente justo e cabível que eu não receba o privilégio de me misturar com eles. Contraintuitivamente, porém, quando eu busco e pesquiso pela minha suposta cultura de origem, sou lembrado também gentilmente que eu não sou japonês. Sou brasileiro querendo eu ou não. Ou ainda, quando sou elogiado, eu sou chamado de exótico. Mas deixemos minhas dores pessoais de lado. Não é tanto delas que eu quero falar hoje. A influência da cultura japonesa no Brasil pode ser sentida aqui de maneira positiva há décadas que quase somam um século inteiro. Só recentemente, porém, um governo brasileiro resolveu se desculpar com a colônia japonesa e seus descendentes pelos crimes humanitários cometidos contra ela por regimes anteriores nos idos tempos de guerra. Ainda assim, é meio consenso geral no Brasil que os japoneses foram bem recebidos, que prosperaram numa terra onde sempre foram recebidos de braços abertos por um povo acolhedor e hospitaleiro. Toda essa noção vem de uma visão bastante questionável da história recente,
que vê asiáticos de maneira geral como a chamada minoria modelo. Um assunto que sinceramente requeriria um vídeo inteiro falando sobre, e creio que esse vídeo já é por demais enfadonho por si só. Mas esses sentimentos e impressões e ponderações vêm de um só asiático que viveu as décadas de 90 e 2000 como sua juventude. Eu imagino que as coisas tenham tendido a mudar nessas últimas 2 décadas. Sim, nós vimos vários fenômenos culturais leste-asiáticos se propagarem pelo Ocidente, indo a mercados culturais que o anime, até então o objeto cultural mais significativo para as bandas de cá do leste asiático, jamais pensou em atingir. Dramas, não só coreanos, mas de todo o leste e sudeste asiático, bandas de K-pop e, mais recentemente, jogos e todo o audiovisual moderno chinês. Sim, nós já tínhamos referências de décadas passadas do cinema chinês de artes marciais, em grande parte porque também era impossível ignorar a relevância bruta de Bruce Lee. Alguns diriam que há 20 anos, ter esse poderio vindo de um leste asiático que não fosse o Japão seria algo impensável. Lê do engano. Durante a mesma época, se eu bem me lembro, falávamos da China como um país que iria dominar o mundo, já que virtualmente qualquer produto parecia ter vindo de lá. Falávamos isso como uma piada, porém uma piada com uma quantidade assustadora de verdade. Eu nunca fui, ou muito menos vivi na China por tempo suficiente para opinar com o mínimo de confiabilidade sobre a realidade de lá, mas sei como é viver num país do futuro. Porque é isso que me diziam todo dia sobre o Brasil. A diferença é que o futuro parece ter chegado para a China. Eles fizeram as reformas que eram necessárias, viram problemas e criaram soluções. Ainda é um país, como qualquer lugar humano, cheio de defeitos também, mas cujo crescimento nas últimas décadas tem sido incontestável. Esse crescimento na influência cultural da China e da Coreia sobre a nossa mídia, pelo menos para mim, provou o quanto ainda somos um protetorado cultural americano. Em décadas passadas, eles nos vendiam suas músicas, filmes e cultura, dizendo que esses produtos eram inquestionavelmente melhores que os nossos. Não só melhores que os nossos, melhores que de todo o resto do mundo. Que Hollywood era a meca do cinema, por sua insuperável competência, pelo visto divinamente manifesta. Eles se premiam com o Oscar porque eles são os incomparáveis cineastas dentre todo o globo, afinal de contas. Eles são melhores e por isso não podemos competir contra eles. Por muito menos fã e consumidor ávido da música pop coreana que eu seja, eu não preciso de muitos argumentos técnicos para dizer que o melhor artista coreano de 2025 tem muito mais nível técnico para ter o mesmo alcance mundial que os endeusados pela própria natureza estadunidenses. K-popers, dorameiras e otakus são prova de que essa bolha protecionista dos americanos sobre o nosso país tem furado, mesmo que um pouco apenas. Mas ainda há resistência a esses novos gostos culturais. Por orientalismo? Talvez. Mas acho mais provável que por conformismo. De certo modo, porque enquanto povo, ainda estamos acostumados a não procurar o novo. Não somos estimulados a isso. Fomos educados por séculos a abaixar nossas cabeças, seja para senhores do engenho ou para militares sisudos. E, nos últimos tempos, aos engravatados norte-americanos. Isso pode mudar? Claro que sim. Mas isso é futuro e eu não sei nada sobre o futuro. Mas, de certo modo, é exatamente isso que torna o futuro interessante. Mas, como dizia um sábio cronista, no Brasil tudo pode acontecer, inclusive nada. Em tempos em que o orgulho nacional tem sido elevado por premiações ao nosso cinema, é interessante sim lembrar que não devemos ser mais colônias de ninguém, sejam esses tais senhores americanos ou chineses. Mas, pelo menos para mim, que passou décadas vivendo como sendo uma caricatura de japonês rasurada sobre papel brasileiro,
Ver uma indústria cultural asiática plenamente capaz, não mais de apenas competir, mas sim de superar a indústria americana? Ah, isso é algo muito gratificante, sim. Eu sei que eu já fui aconselhado a não fazer isso, mas sinto-me compelido a pedir desculpas pelo desabafo longo e talvez chato demais de se ouvir. Mas eu realmente precisava pôr essas palavras e ideias para fora. E muito obrigado se você chegou a esse ponto do vídeo. Eu acho que já falei demais por hoje, e normalmente eu não vou desperdiçar mais seu tempo ainda pedindo like ou inscrição no canal. Mas obrigado mesmo assim. Acho que agora sim a gente pode voltar a falar sobre jogos bobinhos de videogame.